Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de informática. Eu sou o professor Yuri e hoje a gente vai dar sequência às nossas aulas de Excel. Na última aula a gente terminou essa parte das fórmulas básicas matemáticas que a gente pode estar utilizando no Excel, certo? E nessa aula de hoje a gente vai dar o início às fórmulas estatísticas, que são fórmulas utilizadas no Excel, né, para fazer alguns cálculos específicos. A gente vai aprender 3 fórmulas nessa aula de hoje, cada um com um propósito diferente dentro aí do nosso Excel, tá bom? Então, a primeira fórmula que a gente vai aprender hoje vai ser a fórmula de média, tá bom? E a média, como o nome sugere, vai calcular a média entre o intervalo de células selecionados, tá bom? Então, vamos supor que eu tenho aqui na minha célula A1 o número 2, B1, número 4, 6, 20, 30, tá bom? Só para a gente olhar de exemplo. Então, eu tenho esse conjunto de números aqui, né? Esse intervalo de números. E como que eu posso fazer o cálculo da média desses valores? É muito simples. A gente sempre começa uma fórmula com o sinal de igual, a gente já sabe disso. Então, vou começar com o sinal de igual, vou digitar média, lembrando que a fórmula de média tem esse acento em cima do E, é o acento agudo, tá bom? Se você inserir essa fórmula sem o acento no E, não vai funcionar, tá bom? O Excel ele reconhece a média com o acento no E, ok? Então, comecei minha fórmula, igual, média, vou abrir parênteses, e aqui é o momento que eu vou selecionar o intervalo de células, tá bom? Então, eu cliquei na primeira célula, vou arrastando para o lado com o mouse clicado até selecionar todos os valores. Terminei de selecionar, você vai notar que ele já vai aparecer aqui, ó. Deixa eu dar um zoom para você ver. Você vai notar que ele já vai aparecer aqui o intervalo, certo? Separado pelos 2 pontos, ok? E aí basta a gente fechar o parênteses e apertar Enter, tá bom? E ele já vai fazer o cálculo da média entre esses valores selecionados. O que acontece se eu alterar esses valores aqui? Por exemplo, no número 4 eu posso colocar 40, no número 2 eu posso colocar o número 50, por exemplo. Essa média vai ser alterada também. Então, o legal dessa fórmula aqui é que sempre que a gente for alterando os valores, o resultado vai ser diferente, tá bom? Claro que funciona para as outras fórmulas básicas que a gente já aprendeu, mas isso aqui a gente já fica mais nítido o que vai acontecer, tá bom? E aí, qual que é a próxima fórmula? Se essa daqui serve para a gente calcular a média, né, que é esse igual média, e a gente coloca o intervalo, a próxima fórmula vai seguir uma estrutura semelhante, só que o propósito vai ser diferente. Então, a próxima fórmula que a gente vai aprender é a fórmula de máximo. Então, eu vou começar com o sinal de igual, assim como todas as fórmulas que a gente for inserir, a gente começa com o sinal de igual, máximo, abre parênteses, lembrando que tem o acento no A do máximo também, tá bom? E aí eu vou selecionar o intervalo, assim como eu fiz com a média. Fecho parênteses aqui na minha fórmula e aperto a tecla Enter. O que o igual máximo vai fazer? Ele vai puxar dentro do intervalo de células o maior número. Então, o maior número aqui nesse intervalo de células que eu selecionei é o número 50. O que acontece se eu mudar esse 6 aqui para 60? Ele vai mudar o valor aqui para 60 também. Então, esse tipo de fórmula serve única e exclusivamente para você retornar o maior valor dentro do intervalo de células selecionados, ok? Então, né, fazendo esse raciocínio, se a fórmula de máximo vai puxar o maior valor, a fórmula de mínimo vai puxar o menor valor, certo? Então, vamos começar igual, mínimo, vou abrir parênteses e vou selecionar o intervalo. Com o intervalo selecionado, eu fecho parênteses e aperto Enter. E aí ele vai retornar para mim o menor valor nesse intervalo de células aqui. Beleza?
Espero que tenha dado para entender. Eu vou passar para vocês algumas atividades, vai estar aparecendo na tela agora, e aí vocês podem fazer o cálculo utilizando essas fórmulas que a gente aprendeu na aula de hoje, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado. Essa foi a aula de hoje. Eu aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!